Boa noite. Hoje temos o estudo do Livro dos Espíritos. As Leis Morais, capítulo 3º, Lei do Trabalho, Necessidade do Trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. No livro Gênesis de Moisés, no capítulo 1, narra que Deus trabalhou na criação da terra por 6 dias e no 7º dia descansa. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dizem que a criação do trabalho material consta do livro Gênesis de Moisés, no capítulo 3, versículo 19, que após Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, fala para ele: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na verdade, o trabalho ou ocupação sempre fizeram parte da vida do homem, desde a pré-história. Pela necessidade de sobrevivência, os viventes daquela época tinham de procurar alimentos. Logo, usando a inteligência, passaram a construir e usar ferramentas. Mais tarde, desenvolveram a pesca e a agricultura. Enfim, a saga do ser humano é sempre buscar uma forma melhor de viver. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Pelo trabalho, não cuidamos somente de suprir nossas necessidades materiais, mas cuidamos também das necessidades morais do espírito. Pelo bom exercício de nossas atividades profissionais, alcançamos a transformação moral que está intimamente ligada à forma que vivemos. Toda atividade profissional está ligada à lei de Deus, à medida que o homem busca, mesmo que inconscientemente, o progresso seu e da humanidade está sendo útil à obra da criação divina. Tudo que é realizado materialmente, com dedicação e amor, como a dona de casa que cuida com amor e zelo da família, é útil à obra da criação. Segundo Rodolfo Caligares, no seu livro Leis Morais, o trabalho honesto proporciona 3 realizações. O trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal, torna a pessoa respeitada na comunidade e, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. No livro Nosso Lar, e também em toda a obra de André Luiz, encontramos muitas referências com relação ao trabalho. Nos capítulos 13 e 14 de Nosso Lar, André Luiz procura o Ministério do Auxílio e é atendido pelo ministro Clarencio. O atendimento é feito em dupla, e a senhora, que pela chegada antecipada a André, foi atendida primeiro. O ministro fala de suas dificuldades em se adequar ao trabalho, e que durante mais de 6 anos que estava na colônia, teria acumulado somente 304 horas de trabalho, e isso dificultava atender o seu pedido. André, por sua vez, foi para requerer autorização para o exercício da medicina, e observando o diálogo entre o ministro Clarencio e a senhora que o antecedeu, as elucidações do ministro, ficou satisfeito em poder trabalhar na condição de aprendiz. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Como já dissemos, o trabalho ajuda ao homem a desenvolver sua inteligência. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que, se Deus
tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se tivesse isentado o trabalho da inteligência, o homem ainda estaria na infância, no instinto animal. Por isso, o trabalho é uma necessidade. Procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, escreve: o trabalho é lei da natureza mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Questão 677. Por que provê a natureza, por si mesma, a todas as necessidades dos animais? Tudo em a natureza trabalha, como tu trabalha os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limitam a cuidar da própria conservação. Daí vem que, do trabalho, não lhes resulta progresso, ao passo que o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Kardec tira o seguinte texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Por isso vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura e a altura de um covado? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão mesmo, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Analisando o texto, Deus esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, que essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduzirá a uma passividade expectante, suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se não pensa, não corre atrás, não cria, não existiria o progresso da humanidade. Não se deve ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Não podemos esquecer das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17.
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A natureza trabalha incessantemente. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor de seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasione praticar o bem, lhe proporcionar o adiantamento que lhe foi feito. Exercer uma atividade útil não precisa ser necessariamente remunerada. Hoje é comum o exercício de atividades voluntárias em instituições filantrópicas, como asilos, creches, orfanatos, instituições religiosas, ser voluntário em instituição de cultura e lazer. O importante é ser útil. Com a transformação da sociedade, hoje entendemos que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade, mas um valioso recurso que nos ajuda em diversos aspectos, como ajuda na educação dos sentimentos, é um mecanismo eficaz para o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar a plenitude. Questão 680. Não há homens que se encontrem possibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja de acordo com as suas faculdades. Mesmo pessoas que apresentam alguma deficiência pelo processo de inclusão pode exercer alguma atividade profissional. Um exemplo típico são os atletas paralímpicos. Não existe quem não possa fazer o bem, ser útil. Somente aquele que ainda se encontra na condição de egoísta não o faz. Mas o progresso chegará e também a sua transformação. Não podemos deixar de lado a frase: não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Fazer o bem é ser útil todas as vezes que a sua ajuda for necessária. Como diz a resposta dos Espíritos, que a providência divina condena somente aqueles que voluntariamente se tornam inúteis. Por isso, a necessidade de combatermos diuturnamente a preguiça, a má vontade. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Vamos repetir. Quando nascemos, nossos pais cuidaram de nós com amor, carinho e zelo. O tempo passa, a velhice chega, aí torna-se necessário que os filhos passem a cuidar dos seus genitores. Cada um dentro de suas possibilidades materiais. O importante é não deixar faltar atenção e carinho. O Evangelho segundo o Espiritismo. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude de que se serve seus pais, nem a ternura pelos filhos. Bem, meus amigos, isso é o que nós tínhamos para hoje. Agradecemos a atenção, pedimos desculpas pelo nosso amadorismo e que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz a todos.